muito pouco comparado a várias outras culturas. Eu acho que a gente entende até mais de café, do próprio grão, do que a principal bebida que faz o café ficar bom, que é a água, né? Então essa é a intenção de trazer para vocês esse bate-papo, trazer algumas informações importantes, né? A gente pode passar assim, mais o nosso corpo é composto por 70% de água, né? Então a gente tem muito a ideia assim no nosso dia a dia de até buscar saídas como um bom nutricionista, um bom creme de cabelo, um bom shampoo, para resolver problemas, né, que a nossa cultura, a televisão, de modo geral, nos estimula a consumir. A gente esquece que nenhum creme, seja ele o melhor que for, da melhor marca que for, vai fazer um efeito digno do que ele foi estudado para fazer se a pessoa estiver bem hidratada. Né? A mesma coisa de shampoo ou qualquer outro produto não faz um efeito que deveria se nós não estivermos bem hidratados, porque o corpo, por ter essa composição, né, da sua grande maioria, precisando de água para fazer todos os processos, as trocas. Então, não é nem só a recomendação, né? A gente hoje escuta muito mais sobre isso, precisamos beber água, mas a gente percebe que ainda não faz parte da nossa cultura, até mesmo quando a gente vai no médico. Tu pode ir no médico com um problema gástrico, por exemplo, com um problema de pele, e ele dificilmente vai te perguntar sobre o teu consumo de água. Se está adequado, aonde tu consome água, se tu consome água de uma bombona, ou de um poço artesiano, qual é a origem da água que tu bebe, né? Porque sim, o teu processo patológico ali, que ele está tentando interpretar, pode estar vindo de algum fator ali, né? de alguma situação, ou até pela falta também, né? Às vezes algum problema que ele vai diagnosticar como uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode estar conectada à falta de hidratação. Então, são aspectos simples, mas infelizmente não faz parte do nosso... Já é um consenso médico da importância da água no processo, mas ele ainda não faz parte da nossa rotina, seja ela nossa como profissional, nossa como, para você ter uma ideia, os estudos que a Danone tem feito sobre hidratação, a gente tem 40% de desidratação nas crianças. Porque se nós como adultos vivemos às vezes até com uma garrafinha, um squeezezinho maior, carregando para lá, para cá, para tentar se hidratar adequadamente ao longo do dia, quiçá as crianças, né? Dependem muitas vezes, até ali, eu tenho uma filha com 7 anos, eu ainda vejo que, por mais que seja um fator de estímulo constante, que a gente fala que ela tem uma meta de água por dia lá para ela beber, mas ela tem que estar o tempo inteiro chamando, vamos beber água agora, porque senão a gente não se hidrata adequadamente. Então, isso faz com que a gente precise interpretar isso como algo muito importante. E, infelizmente, também, como eu estava citando, o consenso médico já existe, mas a gente tem, infelizmente, uma série de mortes por conta da água, que também não são diagnosticados como problemas da água, né? E aí tudo isso faz parte, como eu disse, da nossa cultura, até porque, para você ter uma ideia, né, o continente americano, mais especificamente os Estados Unidos, teve sérios problemas na sua trajetória da humanidade, lá da imigração inglesa, enfim, da construção das cidades. Eles foram, como a água depende muito do território, né? Até vou falar depois um pouco sobre isso. A água depende muito do solo, né? Que a água está na superfície, mas ela tem um ciclo dela, né? Ela evapora, ela desce, ela vai para o rio, enfim, ela faz essa conexão com o subsolo, e ela depende bastante das características do solo, né? E no continente norte-americano, várias regiões que há uma água subterrânea, mas uma água subterrânea com alguns componentes químicos que não são bons e que geraram mortes, enfim, muito mais rápido do que o nosso estágio de civilização aqui, que começou com os índios, depois, né, imigração portuguesa, italiana, etc. A abundância de água na América do Sul é muito maior, e a água de qualidade pela superfície, por conta da região mais queimada, enfim, que ajuda na purificação da água. Voltando para os Estados Unidos, mais ou menos a gente entender que eles estão há 30, 40 anos sobre isso que a gente está falando aqui, sobre a cultura da água, que para nós, por mais que vocês não fizeram uma cara assim de que isso era relevante, mas a gente entende muito pouco de água mesmo, porque não fez parte da nossa história precisar se preocupar com a água. Faz muito mais parte da nossa história, e ainda a gente ir para a serra, por exemplo, chegar lá, vou tomar água até de uma pousada que eu estou, que é uma água de poço, que para mim essa água de poço na serra vai estar ótima, porque está na serra, e não necessariamente é assim.
né? Porque infelizmente, talvez há 20, 30 anos atrás, isso tinha uma segurança maior, porque os componentes químicos, né, a natureza de modo geral conseguia fazer essa filtragem e nós tínhamos poucos elementos químicos, né, para que a natureza precisasse fazer isso, como hoje ela já não consegue tanto, né? Então, um poço, uma água subterrânea hoje, eu diria que sim, é um risco para a tua saúde, mesmo que às vezes a gente tenha lá uma experiência de uma comunidade, ou de uma casa, ou do nosso parente que mora há 20, 30 anos e sempre tomou aquela água, né? Sim, como eu disse, e os problemas, eu costumo fazer um paralelo para que a gente visualize melhor essa situação, que é com o cigarro, né? A gente levou décadas para entender que o cigarro fazia mal para a saúde. Por muito tempo ele ficou até sendo, né, uma questão de luxo, de lifestyle, etc. Levou décadas para as pessoas, e pessoas morrendo, e até que a medicina decidiu dizer, não, realmente tem aqui um número grande, uma amostra grande, podemos estudar melhor a questão, ou seja, levou mais algumas décadas para tomarem decisões políticas, leis mudarem, etc., para que fosse proibido, e mesmo assim a gente vê que, por mais danos que cause, a gente ainda convive com o cigarro na nossa cultura. Então, a água está passando por essa transição, principalmente a gente que, como eu disse, nós aqui da América do Sul como um todo, a gente convive pouco com esses problemas eles são pouco demonstrados para nós como deveriam, né? Então a gente ainda tem esse conhecimento superficial e, de certa forma, até uma certa tranquilidade em relação a isso. Mas eu diria para vocês aqui, como um alerta, sim, se preocupem em conhecer um pouco mais de água, porque é necessário, né? Não só pelos problemas, né, pela própria sustentabilidade que está sendo criada para a economia, para a política e para a sobrevivência do planeta, a água é uma peça fundamental e depois eu vou ter uma tela aqui, senão eu vou antecipar algumas coisas. Vamos lá. Eu vou tentar seguir aqui para a gente ter um raciocínio, às vezes eu vou me empolgando na fala, porque eu gosto do tema, então desculpa se eu atropelar um pouco com o que vai aparecer na tela. Pode a gente seguir. Então aqui, para a gente ter uma ideia, é o cenário mundial. Isso aqui é uma informação que é retirada da ONU. Pode dar mais um cliquezinho só para passar aqui embaixo. Que é um relatório da ONU sobre a questão... Pode voltar. Voltar? Uhum. Aí. Na produção. Então aqui a gente tem uma ideia do cenário, né, do quanto a importância da água. Para você ter uma ideia, esse ano, em março, a gente teve a Conferência da Água. Fazia mais de 50 anos que a ONU, com todas as movimentações sobre sustentabilidade, muito mais voltada para a questão dos gases de efeito estufa, a gente escutou muito mais sobre gases de efeito estufa, o impacto dos gases, né, na atmosfera, do que de água. Mas sim, a ONU esse ano entendeu que agora não há mais como deixar a pauta sobre água de lado, porque a gente tem 2 bilhões de pessoas, né, sem acesso à água potável. Nós estamos falando que uma grande parte delas também está no Brasil, por mais que a gente tenha abundância, né, muita gente não tem acesso à água potável, e fora os problemas que a gente tem aqui, né, pelo número de mortes, enfim, causados por falta de saneamento, né, e a gente vai entender melhor um pouquinho para frente também. Mas aqui são números que até depois eu vou compartilhar essa apresentação aqui, deixar para depois se quiser traduzir em italiano, para todo mundo prestar mais atenção. Eu gostaria até de saber falar italiano, porque eu ia conseguir conectar um pouquinho mais rápido com vocês. Isso vai ser um compito, traduzir para o italiano para a gente. Oi, ó, já dei uma dica boa para a tarefa de casa. O já vai estar fácil. E assim, né, o que se direciona no futuro é que sim, a população vai aumentar e o consumo de água vai aumentar, né? Porque, para você ter uma ideia, no início do século XVI a gente tinha um consumo médio de 1 litro de água por pessoa, né? Hoje é mais de 150 litros de água por pessoa por dia que a gente consome. Porque a nossa característica de vida mudou, né? Mudou muito rápido, né? E muitas coisas não se ajustaram a isso. Então, a gente consome cada vez mais água para fazer o que a gente faz todo dia, e aí com o crescimento da população a própria ONU já indica uma estimativa, né, de certa forma preocupante, né? Eu não gosto muito do terrorismo para isso tudo, mas infelizmente o ser humano se conecta muito mais com a tragédia do que se eu só trouxesse notícia bacana. Às vezes as pessoas não captam. O professor está aqui, tem o professor ali, pode confirmar depois para mim, senão eu só não tenho razão disso.
Então, gente, aqui, isso sim é impactante. Pode passar um pouco, por favor. Pode ir, né? Aí tá. Mais um. E aí aqui os alertas, né, que a ONU tem colocado, e aí eu aconselho vocês a fazerem pesquisas. Eu acho que a gente, como desperdiça as informações e os canais de informações que a gente tem hoje, tem, né, tanto o Instagram como o YouTube e várias fontes. Se a gente for olhar a nossa curadoria de conteúdo, ela fica muito superficial dentro de tudo aquilo que a gente pode captar de informação e aquelas informações que são relevantes, de fato, assim, para uma conexão com a sustentabilidade, por exemplo, que está trazendo um tema global, né, que não impacta só eu ou a minha cidade, impacta o mundo. A gente está atravessando esse cenário, né, social, né, muito grave, e isso também faz parte da sustentabilidade, e isso também deve fazer parte, não só em momentos de crise, como a gente está vendo, né, desse processo todo de guerra na Ucrânia, Israel, etc., mas sim, a gente tem uma guerra, né, da nossa própria, sobre as nossas formas de consumo, sobre as nossas formas de validar alguns conteúdos como esse, por exemplo. A gente está trazendo aqui a ideia da água, às vezes, mas eu não vou prestar atenção nesse tema, mas sim, deve prestar atenção, deve passar para frente, deve estudar, deve olhar para esses números que eles realmente trazem informações sérias sobre o número de mortes, né, em crianças, né, em crianças porque é muito vulnerável. Para você ter uma ideia, doenças hídricas, uma das que mais mata é a diarreia, porque a mãe que vai amamentar e geralmente não tem leite, por isso que tem uma campanha para amamentar, né, mas as crianças em situações vulneráveis, a mãe tem muito, ou às vezes tem muitos filhos, já não tem mais leite, ou já não tem uma alimentação saudável e aí não consegue formar o leite, que faria com que ela evitasse o manuseio de uma mamadeira, que é o que mais leva às doenças para crianças de menor idade, porque é o manuseio da mãe. A criança não tem acesso àquela sujeira da qual ela infelizmente convive, onde ela mora, mas no manuseio é onde há a contaminação, e as crianças têm aí, abaixo de 5 anos, um índice de mortalidade muito alta por conta da infecção que ela acaba recebendo. Ele não consegue ter reforço suficiente para isso, gente, que são as mortes registradas, né? Fora as que infelizmente não são feitas nenhum diagnóstico, chega lá, não dá tempo de fazer uma autópsia do que aconteceu, a criança já chegou morta, vai fazer uma pergunta, no máximo, se a pessoa que atendeu aquela mãe tiver uma boa vontade de preencher o cadastro completo, as pessoas que vão estudar depois vão dizer que a causa morte vai para a questão de doenças hídricas, mas a grande maioria a gente ainda sabe que talvez esse número possa até ser o dobro, tá, para as pessoas que atuam nesse segmento, né? Então, nesse impacto, eu acho que faz a gente realmente refletir com relação à saúde, né? E principalmente, se a gente não entende de água, e se isso realmente fez sentido para vocês, que a gente não entende de água, quem dirá de esgoto, né? A gente entende menos ainda de esgoto, que é o lixo líquido. Nesse processo todo que a gente vem ouvindo sobre sustentabilidade, eu acho que a gente se conecta muito mais rapidamente a gases de efeito estufa e a lixo, né? A plástico, somente agora, que realmente é um fator preocupante, e o esgoto, que é o lixo líquido, né, que a gente gera, a gente conhece muito pouco, né? Conhece quando a gente sente o cheiro, né? Pô, tem algum problema de esgoto aqui na minha casa ou no meu prédio, e aí a gente gera um alerta para o síndico ou para alguém da rua e vira as costas e vai tocar a vida. E torce para quando voltar aquele cheiro não está lá. Mas da onde está vindo aquele cheiro? Se é do nosso prédio, se não é, isso não faz muita diferença. E outro fator, como eu falei, eu estou com 49 anos, eu já nasci com um coqueiro poluído, por exemplo, que é um desperdício para a natureza gigantesco, mas a gente nasce como se aquilo fosse relativamente natural, a própria beira-mar, né? A gente faz parte, eu já nasci assim, então aquela coisa, então é assim, aí o que está acontecendo a cada ano? A vulnerabilidade da ilha está um pedacinho maior, ou seja, Santo Antônio de Lisboa é poluído, a gente não consegue tomar banho em Santo Antônio, quando passam ali, vocês quem é daqui, a maioria deve ser, é um desperdício gigantesco da parte econômica e da parte social, porque daí a gente fica com as praias que seriam mais perto do centro,
né, sem acesso, as pessoas têm que se deslocar muito mais, enfim. E essa cultura que a gente já nasce, faz a gente fazer o quê? Não perguntar. Como a escola também não nos estimula a entender sobre sustentabilidade, sobre saneamento, sobre água, vai ensinar a gente numa parte importante da química, que se tivesse conectado à água, eu acho que eu entenderia muito, 100 mil vezes mais de química do que eu entendi. Isso que eu fiz uma quarta série FAC, mas a gente entenderia muito mais, né, se esse processo fosse trazido, né? Está certo trazido? Está certo, né? Trazido para a gente na aula, mas não é. Então o esgoto, que faz parte do nosso dia a dia, o ser humano está começando a se dar conta do prejuízo agora. A gente está começando a se dar conta do prejuízo quando essas informações vêm à tona, ou uma conversa como a gente está tendo aqui, né, numa noite chuvosa, e de repente vai fazer uma reflexão e vai falar, pô, é verdade, quando eu estou olhando agora, estou entendendo que aquilo lá é esgoto maltratado. A água do mar, quando ela deixa de ter vulnerabilidade, 100% dela é esgoto maltratado. Considerando que nós estamos numa área que não é industrial, a grande parte daquilo lá é esgoto humano. Que ele não foi para o lugar certo, que uma série de empresas não tratam adequadamente, e aí a gente está falando só da concessionária de água local, eu não quero crucificar aqui a Casan, mas claro que sim, as responsabilidades políticas sobre todos os desenvolvimentos. E aí, mais para frente, porque a gente vai entender que isso é um cenário mundial, assim, isso não aconteceu só aqui em Florianópolis. Para vocês terem uma ideia, os sistemas de fossa-filtro, né, que a gente usa para tratar nas casas, basicamente foi o que a gente desenvolveu, é coisa do início do final do outro século. E a gente continua usando do mesmo jeito, coisas que vieram da França, com a mesma característica do solo que o Brasil tem. Na França não, são solos diferentes, então não daria para usar a mesma técnica de fazer a filtragem do efluente, né? E outra coisa, o nosso próprio efluente mudou, né? Aquilo que a gente gera de lixo líquido mudou, a gente bebe outras bebidas, a gente consome outros remédios, então a velocidade de estudo, de preocupação para que o esgoto lançado seja de fato lançado no lugar certo, que é o chamado corpo receptor, no lugar certo e com um tratamento adequado, a gente não cobra. A gente entende, e eu acho que vocês cresceram com essa mesma coisa que eu, que é assim, saneamento o político não quer porque é para debaixo da terra. E a gente nunca tentou entender por quê. Então, pô, beleza, é isso? Não, mas e aí? Né? Então isso, de fato, tem que virar cada vez mais pauta. Florianópolis tem várias pessoas, várias instituições, seja elas filantrópicas ou não, buscando esse conhecimento. Para você ter uma ideia, quem notifica problemas, né, de saneamento é o Ministério Público. O nível de conhecimento de engenharia sanitária do Ministério Público, eu diria para vocês que é quase zero. E é eles que lançam uma notificação, às vezes de um crime ambiental gravíssimo. Ele lança uma notificação, porque falta de estudo, ele já deveria estar gerando uma multa pesada, ou gerar um crime ambiental, mas ele vai gerando uma notificação, ou quando ele gera um crime ambiental, tem 90 dias para resolver aquele crime ambiental, que muitas vezes, para você ter uma ideia, o problema é tão sério, que ele não é resolvido, mas se entra um documento dizendo que eu vou resolver e como eu vou resolver, ou seja, às vezes eu posso botar dados extremamente técnicos que o Ministério Público não tem capacidade de avaliar se o que eu estou escrevendo, ou que o engenheiro que assinou, aquilo lá vai acontecer ou vai resolver. Então, o problema é muito sério, né? Eu diria para vocês que o Ministério Público, que é esse órgão que tem essa competência de notificação, deveria sim contratar empresas terceirizadas ou fazer uma chamada e ter pessoas especialistas dentro do Ministério Público para atuar em cada área. E aqui eu estou falando de água, mas isso acontece também com qualquer outro crime ambiental, que falta crimes, né, perante aos oceanos ou aos lagos, né, a água, de modo geral, a fauna, não são devidamente avaliados pelos órgãos competentes que deveriam ser. Tá? Então isso é só, assim, mais uma informação importante. Por quê? Porque no saneamento, no esgoto, para você ter uma ideia, né, que tem uma estatística aqui de volume de esgoto lançado, e grande parte desse volume de água, de esgoto,
existe uma NBR, uma norma que é mais ou menos assim: 80% da água que a gente consome, ela vira esgoto. Então, se a gente consome 100 litros de água, 80 litros dessa água que a gente consumiu, ela vai virar esgoto. Desses 80 litros que estão virando esgoto, o que mais afeta no volume total é apenas 1% daquele volume, que é o volume que realmente tem ali elementos químicos, processos que causam dano. Então não seria difícil tratar. Claro, tem que ter um nível de responsabilidade, um nível de engenharia, que inclusive as empresas, infelizmente no Brasil, e não só no Brasil, mas a grande maioria das empresas que atuam no segmento de monitoramento do efluente, que é dar aquela autorização dizendo não, que o efluente está indo, seja para o corpo receptor, que é um rio, ou se é um chão, uma tubulação pluvial, está indo de forma correta. Infelizmente, a grande maioria das empresas não fazem isso adequadamente, então elas continuam fazendo monitoramentos indevidos. E aí isso é realmente um problema sério. Está vendo? Vocês estão... Beleza. Não, eu você nem quanto tempo eu estou falando. Seguindo aqui, então, só volta um pouquinho para a gente não atravessar, só para não entregar antes do... Então, sanear é isso, é higienizar, é se tornar saudável. Então, o saneamento é uma pauta fundamental. A gente teve o marco do saneamento no ano passado e está de novo várias discussões, então tem muita coisa política rolando no marco do saneamento. Infelizmente também é um mercado, então quando é um negócio, né, um business grande que gera bilhões de investimento e de resultados. Para vocês terem uma ideia, nós temos um estado vizinho aqui, o Paraná, a Sanepar é considerada uma das melhores empresas de saneamento do mundo. Ela está se tornando cada vez mais especialista em não cobrar. O que acontece? Até para nós, né, a gente olha a nossa fatura de água, a gente sempre olha o valor, né? Até fazendo um paralelo aqui rapidinho, tá vendo? A gente olha o valor, né? Quanto que a gente pagou de água? E lá tem um metro cúbico, né? Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, a explicação que eu fui atrás que nos deram é que não se colocou em litros porque teria muito zero, não teria espaço para tu ver o teu consumo em litros. Mas, na verdade, é porque se transforma em litros, o teu alerta sobre quanto estás consumindo de água seria muito mais rápido. Porque tu ia olhar para a tua fatura de água, R$200, que todo mundo acha muito caro e relativamente é, mas o futuro mostra que isso tende a aumentar muito. E esses R$200, ele deve estar próximo de 100 metros cúbicos, que seriam 100 mil litros de água. Então, quando tu começa a olhar para litros de água, aí a gente começa a ter uma certa uma materialização daquilo que a gente consome, né? E aí a gente vive há décadas sendo informado só pelo valor e não pelo volume de água que a gente consome, ainda porque a gente tem um país com uma certa abundância de água, né? Para você ter uma ideia, já está acontecendo, né, em algumas regiões do Brasil, Salvador especificamente, que o preço que tu paga no esgoto é 3 vezes mais o preço que tu paga na água. Para você ter uma fatura de R$9.000, R$6.000 é esgoto, é o dobro, e R$3.000 é de água. E aí o que isso vai criando? Imaginem uma ilha como Florianópolis tendo que resolver os problemas de saneamento. Se for no jeito que as coisas são, a fatura de água sobe. Quando a fatura de água sobe muito, ela vai privilegiar quem tem recurso financeiro. Quem não tem, não vai aumentar o impacto imobiliário e tem que sair daquele grande centro. Ou a gente vai ter um bolsão cada vez maior entre a relação entre quem está morando naquela cidade e quem está à margem daquela cidade, que é o que a gente vê mais claramente isso já acontecendo, como uma cidade, como eu disse, Salvador, né, que já há uma distância muito grande, vem criminalidade, vem outros problemas atrelados a essa diferença social, né? Sim, sim. A nossa fatura de água, para você ter ideia, da composição nossa, particularmente da Casana, tá? Sim, sim. É o seguinte: tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura água, que é um valor fixo de R$ 37,81. Tarifa fixa de infraestrutura, disponibilidade de infraestrutura esgoto. A mesma coisa, R$ 37,31.
de pronto, você já está pagando R$ 74,62, sem fazer nada mais, tá? Só para ter o serviço Só operando. para ter o serviço operando. Aí se junta a faturamento de volume de água e faturamento de volume de consumo de esgoto. Onde aqui, na maioria das nossas cidades, o consumo de água é igual ao consumo de esgoto. O preço Você cobrado. paga de água é igual ao que paga de esgoto. Então, quem tem a sua legalidade, ou seja, quem está ligado na rede municipal da Nagazana, né? Ligado na rede, que infelizmente é uma minoria, essa minoria está em torno de ainda 40%, 45%, está pagando um serviço relativamente caro, tá? Muito caro. Sim, sim. Hoje em dia, na minha casa, eu estou pagando mais água do que esgoto, do que eletricidade. A conta de água é mais cara do que da Celeste. É um paradoxo, mas chegamos a esse ponto. É isso aí. Como você falou, teria que piorar. O que eu acho errado é o seguinte, é que isso deveria ser uma coisa universalizada. Todo mundo deveria ter ser ligado na rede. Porque uns estão sendo corretos, a rede está sendo ligada, e outros estão fazendo vista grossa porque a rede passa e a pessoa não liga. Por exemplo, disso aqui na Beira-Mar, e foi feito um sistema de tratamento de água que até hoje não funciona. E não funcionará, porque ele já partiu débito. Com débito, inclusive. Ele já partiu débito, né? Já partiu débito. E continua até hoje sem dizer para que veio. Por quê? Porque fazem vista grossa para essas pessoas que não se ligam na rede. Sim. Aí vem quem é que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quem vem primeiro? Quem faz a vista grossa para essas pessoas que não querem se ligar na rede? Ou não há interesse da autarquia para que realmente todo mundo fique ligado na rede e a gente acabe com essa história. Porque, por exemplo, o namorado da minha filha mora em São José e o pai dele desemboca tudo lá na praia que veio da casa dele. Sim. Então, assim, e a casa dele é muito boa, etc. Então, não era para isso eu comer. Então, a gente vive uma dicotomia, a gente vive uma situação muito difícil, porque a gente quer consertar um problema, mas existe uma politização que impede que esse problema seja consertado, né? Porque isso que eu estou pagando, que a maioria que eu devo pagar, infelizmente faz parte desses 40% a 45%. A grande maioria está, como diz o esgoto sendo jogado a céu aberto, ou jogado ali com a gente vê nas praias, etc. E tal. Isso eu acho que a gente tem que pontuar ali, porque você disse que a água deveria ser mais cara. Eu acho que vai, porque a partir do momento que ela vai ser tratada, e que deveria ser tratada, ela vai se tornar mais cara, como já se tornou para muitos habitantes. Sim. Mas isso, como você falou, os órgãos reguladores, principalmente as agências reguladoras de estadual, etc. Também tem, a gente tem a agência reguladora nacional, mas tem também a ANA, né? Claro. Mas também tem as estaduais. Deveriam ter esse controle. Fazer com que realmente fosse exigido, não é que você tivesse que, você exigir que o cara se ligasse e não fazer vista grossa. Mas acho que essa conversa melhorou, né? Isso eu até ia falar, eu sou um otimista nato, mas eu até me perco na minha de ser tão otimista, mas sendo otimista e realista ao mesmo tempo. Já para aproveitar a fala do colega, e que bom que participou. Mas assim, eu estava falando da Sanepar, porque eu ia fazer um paralelo da dificuldade que a gente vive e do como uma instituição próxima da gente já entendeu que mesmo com não é 100% privatizada, né? Por conta da Desculpa, eu falei Ana, é Ana. Agência Nacional das Águas. E aí, essa condição da Sanepar, ela já entendeu que eu preciso sim oferecer uma água de qualidade e solucionar esses problemas de entrega, não porque eu preciso. O que aconteceu? Algumas autarquias, algumas empresas como a nossa concessionária, entendeu que aquilo é o business. Eu faço, eu cobro e o markup daquilo ali vai virar meu lucro, e assim era o modelo de negócio. E é das menos evoluídas, né? A Sanepar já entendeu que o serviço de entrega é quase que uma obrigação dela como concessionária. A receita dela está vindo de outras coisas. Está indo de biogás, hidrogênio verde. Ela passou a estudar tudo que ela pode fazer dentro da cadeia dela de tratar água e entregar água para cobrar o mínimo possível
do usuário e entregar um maior nível de serviço e qualidade, porque toda a receita dela vem da parte de outra estrutura. Então, essa evolução da gestão dos recursos hídricos está acontecendo também. É algo que a gente vive e deve viver ainda alguns meses, talvez alguns poucos anos, espero eu, essas situações, né, vividas pela nossa concessionária, mas sim já há uma mobilização, tanto privada como de instituições não filantrópicas, de buscar soluções imediatas para todos esses problemas Mas a pergunta que eu conectados faço à é, por água. que você acha que não existe essa obrigatoriedade de que o indivíduo faça a sua ligação à rede que já passa na frente dele, que está pronta, e ele não liga? É isso que eu estou te perguntando. A obrigação existe, né? Quem se liga na rede, que vai, visita as casas e solicita, orienta, dá toda a identificação. Está acontecendo isso, tem algumas até obrigações. Esse é um processo lento. E é lento porque há um movimento, né, da instituição buscando que isso aconteça, mas um fator muito difícil é a própria cultura. A própria pessoa não está preocupada Tem alguns colegas com o influência. Deus me livre de eu pagar essa taxa de lixo. Deus me livre de eu pagar água para o Isso. Meu Deus do céu, faz assim na cabeça. O processo de gerar cultura nas pessoas sobre essa preocupação é um pouco desse nosso propósito, dessa conversa. Ou seja, se a gente entender de água, se a gente entender de efluente, um pouco das consequências de tudo isso, seja para a nossa saúde ou para o meio ambiente, é sustentabilidade e é um conhecimento que vai fazer a gente ter uma questão de interpretar as situações que estão acontecendo, ser mais questionador. Você não acha mais pertinente fazer isso que tratar a consequência que é tratar, beira-mar, do esgoto, que é jogado lá, está entendendo? Eu acho que você está tratando a consequência, não a causa. Isso, porque daí o efeito é mais sólido, né? Porque quando tu faz corrige, como aconteceu várias vezes, né? Tem empresas que vão lá e resolvem aquele problema, mas quem participa daquele problema não entendeu nada. Aí de repente aquela empresa sai ou perde eficiência naquilo que ela fez e essas pessoas perderam, não sabem avaliar de forma correta, ou seja, o problema volta e aí a coisa não ganha uma sustentação, que é por isso que também se fala sustentabilidade, porque a coisa tem que parar de pé e ficar de pé, né? Então só usando um pouco da história, né, para a gente entender essa questão da cultura da água, e como a gente está dentro do CIP, eu fiz questão de trazer, tem vários itens bacanas, tem um tratado de Sevilha muito legal de estudar sobre água, que é bem bacana de vocês se aprofundarem em vários conteúdos que tem, mas eu trouxe uma parte bacana do saneamento, para você ter ideia do Império Romano, que já antes de Cristo já estava ali fazendo e tornando a ideia de que era necessário preservar a água do que o consumo da água que a gente libera, né? Seja o xixi, enfim, os dejetos humanos, sempre foi um desafio para a humanidade fazer essa equação. E o Império Romano começou a fazer muito disso, criou vários estudos e realmente construiu várias estações, né? Situações para trazer esse conforto e essa qualidade de vida, se podemos dizer assim, já naquela época. E aí só para avançar mais um. E aí, infelizmente, né, o que acontece mais para frente é que quando o Império Romano cai, todo esse conhecimento acaba caindo também. E, infelizmente, como vários outros conhecimentos, eles ficaram preservados em escrituras, e aí não vamos aqui fazer nenhum aspecto de julgamento para não entrar em aspectos religiosos, mas isso trouxe, né, um período de que aí, como o conhecimento e a responsabilidade que era pública, digamos assim, do governo, né, do império, de resolver aquilo, passou a ser de cada um. E aí a sequência da Idade Média é uma tragédia plena, né, e a gente só volta a ter conhecimento, mais para frente pode passar mais um, só ter conhecimento sobre saneamento lá pelos anos de 1425, que a gente volta a ter acesso, e aí há uma modificação, e aí as coisas voltam a analisar o problema, porque daí ali foi as grandes tragédias de saúde pública aconteceram na Idade Média, né? A gente já quando vai e foi por isso, porque se tivessem aproveitado um pouco do que o Império Romano tinha já olhado e falado, não, a gente tem que minimamente, para você ter uma ideia, era isso, né? Criou-se um aquaduto justamente para a água tem que ficar em cima porque a gente está poluindo aqui embaixo, né? E aí, para você ter ideia, tinha processos muito engraçados que até a hora de
defecar, estava virando um processo coletivo. Vamos sentar, vamos juntos, bater um papo e discutir algumas coisas, isso tudo na Idade Média. Então o ser humano estava perdendo completamente a noção, né? E aí isso estava trazendo e trouxe, né, doenças gravíssimas, e aí as coisas só foram resolvidas graças ao Império Romano, que já estava previamente, claro que aqui se a gente for estudar um pouco mais, tem várias outras civilizações que também criaram, né, como os Incas, como os demais, que também tinham ali processos bem interessantes, tá? Mas aqui eu fiz questão de trazer o Império Romano, né? Que também não vamos fazer nenhum tipo de julgamento sobre bom ou ruim, enfim, com causas e consequências, senão é muito longa a conversa. Vamos lá. Então, essa a outra coisa muito importante sobre tudo isso que a gente está falando, né? Pô, mas por que às vezes determinada situação, ou por que eu não estou sabendo tanto sobre água? O mercado de água engarrafada é gigantesco. Então, assim, ninguém explicou para a gente como funciona um filtro, mas eu acho que vocês viveram, talvez todo mundo está fazendo 17 anos agora, né? Nossa, Eu estava ouvindo, falei, parabéns. E aí, mas nós aqui um pouquinho, de uma idade um pouquinho, não vou falar pelo cabelo branco porque às vezes pode disfarçar, então a gente viveu uma situação que assim, a gente tomava água na torneira muito facilmente, e era uma água boa, e de repente aquela água ficou ruim porque foi quando as funcionárias tiveram que começar a colocar cloro, porque estava todo mundo tendo problemas de saúde. Foi ali que tiveram que colocar um desinfetante na água. E aí, infelizmente, nós somos um dos únicos países ainda que ainda usa o cloro como desinfetante da água, para tirar as bactérias, para de certa forma deixar essa água segura, né? A gente ainda usa cloro, mas lá o que aconteceu foi isso, que a dosagem era muito ruim, não sei se você lembra, a água saia branca, né? Foi bem naquela fase que a gente abria a torneira, que até então eu ia na universidade, por exemplo, abrir qualquer torneira e tomava assim, a água começava a ser branca, ruim, gosto ruim, a gente parou de tomar. Qual foi a opção que nos deram? Ou tu tem dinheiro e compra um filtro Europa, né, um Brastemp, enfim, ou tu vai tomar água engarrafada, ou boa sorte, tomar água da torneira, ferve, enfim, aí vai criando outras alternativas, passando um pouquinho de dor de barriga aqui, outra ali, e toca a vida. E aí o mercado de água engarrafada e de filtros de água entra no Brasil de uma forma, explode. Né? Aqui a gente está falando de dados recentes, o mercado de água é bilionário. E se falar de Itália, você vê, o mercado italiano, a Itália como um todo, é um dos países que mais consome água também engarrafada. Embora tenha uma água de alta qualidade em alguns aquíferos, né? Mas nem todos, porque, como eu disse no começo, a qualidade da água depende do solo, e é um solo muito calcário, então tem uma água dura, é uma água com muito calcário, pesada, enfim. Mas, e aí o que faz o pessoal, né, quem vai para a Itália sabe, nem sempre tomar água da torneira é uma experiência tão boa, o que ele vai fazer para garantir a segurança é tomar água engarrafada. E o futuro é essa indicação, ninguém está explicando para nós por quê, né? Mas está dando o remédio, né? Ninguém está explicando a causa, mas vai dando o remédio, né? E só pode botar um gráfico bacana. Para você ter uma ideia, né? Ali Brasil e África são os que menos consomem água engarrafada, com exceção dos Europa, enfim, aonde em tese a Austrália também tem um pouco menos, né? Consumo médio, né? Mas é curioso porque assim, nos Estados Unidos até relativamente, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o solo e tal, a gente sabe que continentes americanos, como eu falei, tem uma água ruim. Mas o Canadá, a própria Europa, né, é questão de mercado. Criou-se esse mercado, né? E aí várias marcas, como a gente pode ver aqui, que algumas são de status, né? Perrier, né? Já, e a Perrier é uma das que mais vende, né? Porque, claro, o mercado de alto luxo também vende água. E aí, assim, aí vem uma coisa bacana sobre a cultura da água. Pode passar. Vem uma coisa bacana sobre a cultura da água, que não sei se está nessa tela. Mas aí entra o que ele falou, que não tem como a gente querer fazer só, tipo, curar resolver o problema e não curar a doença. E é um negócio que a Greta Thunberg falou, que, tipo, não tem como a gente resolver nada se os líderes de mundo não quiserem mudar nada. Não tem como tu impormos, todo mundo concorde, de tirar a água engarrafada do Brasil. Não tem como a gente
ir lá na casa e pedir para arrumar a água de Santa Catarina. Lembra que tipo, as pessoas que estão lá em cima não vão querer mudar isso, porque vai requerer muito dinheiro. E é algo que durante o governo, tudo trabalhando para, não vai adiantar de nada, vai resolver só daqui o quê? 10 anos, 15. Então, tipo, ninguém quer fazer algo que só vai ajudar no futuro se tudo vai ser melhorado agora. Entende? Então, tipo... Eu entendo, eu concordo e não é que eu não vou, o que eu vou falar estaria discordando, mas eu vou por um outro caminho. Eu acho que sim, isso é realidade, e aí o que eu posso fazer? Né? É aquela velha ideia que ainda funciona. Se eu transformar o meu mundo, a minha casa, o meu bairro, e aí as coisas... Claro que eu não consigo transformar isso sozinho, né? Precisa de pessoas, por isso que existe um tema tão importante como esse, por isso que órgãos como esse, que seria só uma questão de cultura, que a gente está falando muito mais de macarrão do que sustentabilidade, né? E quando se tem esse tema, é justamente para provocar isso. Pô, gente, vamos aprender a falar italiano, mas vamos aprender a falar sobre coisas importantes que o planeta está falando, que isso independe do governo totalmente. Você está aqui sentada no seu dia de aniversário, aos 17 anos de idade, parando para escutar uma pessoa que foi estimulada pela Alessandra, que não parasse para me ouvir, no sentido, vou lá escutar o Robson, mas o estímulo... O Robson, a gente está antecipando, eu vou amanhã, tá? Desculpa então. Mas, de qualquer forma, às vésperas do aniversário, você com essa idade, às vésperas do aniversário, se preocupando em conhecer outra língua, em aprender algum conteúdo, isso é sustentabilidade. Do teu ser. Depois eu vou ter um pedacinho aqui que não adianta, uma parte do que eu gosto de falar sobre sustentabilidade é que não adianta a gente falar só sobre os conceitos, etc., se a gente não tiver a sustentabilidade do ser. E assumir a responsabilidade por a parte que nos toca, né? Então esse é um caminho. E aí, pode ser? Não, é que tu tinha falado de tipo, estudar em escola. Na escola tem muito disso de lixo zero, etc. Então eu acho que o jeito que eles fazem, que eles promovem nas escolas, é eficiente. Tipo, de todo mundo da escola, do ensino médio inteiro, tem 7 que fazem parte do lixo zero. Tipo, mais de 200 alunos. Então, tipo, eu não acho que eles... Parece que a escola está fazendo aquilo ali só para fazer, só para dizer que, tipo, a gente tem aquilo ali e a gente é uma escola que está fazendo isso aqui. Mas ninguém vai ter interesse de fazer isso, ainda mais adolescentes, meu Deus do céu. Então, o pessoal ali, ninguém tem vontade de fazer nada. Então, tipo, tem que tentar, é difícil, mas tem que começar pela base do... Você é um exemplo. Eu sou um exemplo. Me dá ódio, porque as pessoas querem isso. Mas é bem legal esse teu depoimento e assim, até para tranquilizar o teu coração, viu, Juliana, né? Ana, desculpa. Eu errei o dia de aniversário. Ana Júlia, é só para acalmar o teu coração, eu acho que assim, tem pessoas realmente, escolas fazendo só por fazer, mas tem escolas fazendo por fazer, mas lá dentro tem professores querendo fazer de verdade, assim como tem alunos que lá dentro, por mais que a escola esteja fazendo de mentira, alguém vai se conectar, e claro que uma da parte da sustentabilidade é sim trabalhar lá na base, né? E trabalhar pelo exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Então assim, se tu estiver fazendo, com certeza tu vai contaminar os teus pais, os teus parentes, ou vice-versa, os teus pais ou os teus parentes vão te influenciar, e assim é que a gente precisa criar esse movimento, né? Se a gente sempre olhar só no ponto futuro e achar que realmente não vai ter uma solução, falando por mim, acho que não é uma estratégia tão sadia até para a minha vida. Se eu achar que realmente tudo que está acontecendo lá agora no Oriente Médio, o mundo vai acabar, não tem por que eu estar aqui falando o que eu estou falando hoje, né? Então eu penso, né, e aí claro vem uma série de coisas que estão atreladas a mim como pessoa, que sim, a gente tem como fazer, a gente tem como... Eu venho de uma origem familiar muito, mas muito pobre. De 6 filhos, pai alcoólatra. Então assim, poderia ser o início da minha palestra falar sobre isso, mas nem falaria, mas só para ter ideia que há solução, né? E a solução está nessa parte mesmo, um pouquinho, que o pouquinho vai contaminando e que vai levando alguém a falar alguma coisa. Eu trabalhei 20 anos na indústria de financiamento de carro, na Toyota, uma multinacional. Eu fiquei 20 anos lá e quando eu estava com 10 anos de empresa, eu falei, não, eu não vou me aposentar aqui vendendo um carro
que ok, mas eu já tinha, aí fui ser presidente de uma instituição filantrópica, enfim, fui navegando pelo ambiente da sustentabilidade até entrar na Elo Sustentável há 3 anos atrás, e aí a gente está aqui, e eu estou aqui, e esse ano que vem a gente está no Fórum Brasil ODS, falando também sobre água, que até então eu fiquei 3 anos cobrando do movimento ADSE, ODS. ODSE. ODS. Perdão. Eu vou falar depois ali, mas é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. É as metas que a ONU criou, que vai ter aqui o fórum e tal. Então acho que é o caminho. Depois eu vou passar aqui mais um pouco. Mas olha só, gente, para eu terminar, né? Senão eu vou puxar a orelha. Vou tentar ser rápido agora. Cheguei bem, gente. Eu vou ser rápido. Deixa eu concluir, né? Senão a Alessandra vai me expulsar. Espero que todo mundo entenda agora a minha aceleração. O assunto é É maravilhoso. muito bom, né? Então, a portaria 888 do Ministério da Saúde é quem define os padrões de potabilidade. Então, ela vai definindo todos os minerais possíveis na água, limites e etc. Isso aqui é outro ponto muito importante para nós entendermos, porque grande parte da nossa cultura sobre entender o que é que tem na garrafinha foi alguém dizendo que tem muito sódio, ou o pH da água, e isso a gente compra, né? Compra a ideia de que é realmente isso e a preocupação tem que ser com o sódio ou com o pH, e infinitamente está longe de ser o que precisa ser conhecido. Até porque uma garrafa de água, seja a pior delas em relação a sódio, vai ter 100 miligramas, então ela vai ter 10, se tu tomar 2 litros de água, é 10% de tudo que tu precisa. Pode até passar, eu acho que é a próxima tela. Isso. Para você ter uma ideia, 100 miligramas de sódio, que seria a pior garrafinha que vocês procurarem no mercado, ela vai estar lá com 100 e pouco de sódio para oferecer, e aí é proporcional ao tamanho da garrafa. É muito pouco. Então não é o sódio, o problema não é o sódio. A água vai ter um gosto, x, y, o teu sódio pode estar muito mais afetado lá, por exemplo aqui, né, eu botei uma tabelinha da proporção de sódio no alimento, como a gente já imaginava, um macarrão instantâneo, um pacote de 85 gramas tem 1.343 miligramas de sódio. Então não é na água que está o problema do teu sódio. O pH da água, que muitos infelizmente usam como, eu conheço de água, o pH da água lá é um índice que vai dar a alcalinidade da água. Então não necessariamente um pH da garrafinha da água lá que está 9, que alguém vai dizer, pô, não, é um pH alto, acima de 7, né? Considerando que aquela escala de 0 a 14, 7 é neutro, enfim, mais para cima vai ficando mais alcalino. Não é verdade, porque o pH é um dos elementos. Pode ter um pH 9 nessa água e ela ser uma água ácida, se ela tiver outros elementos que vão tornar ela com uma alcalinidade ácida, né? Ou seja, não vai ser alcalina, não vai ser ácida, perdão. Certo? Então, assim, o conhecimento que foi nos colocado é muito superficial diante do que a gente tem e deve conhecer sobre água. Para terem uma ideia, essa é a composição total, né, da água no planeta, e a gente precisa entender que a água não vai acabar. Pode passar, pode passar, para completar aí. 2,5%, ou seja, 2,5% da capacidade de água que a gente tem, ela é doce. 69% dessa água está congelada. 30% dessa água está no subterrâneo. O resto está em rios e lagos e outros. Então, essa água tem um ciclo, né? A água do planeta, ela de certa forma ela não vai acabar. Ela vai mudar de lugar, ela vai estar mais num lugar e menos no outro, por causa dos aquecimentos globais, das mudanças climáticas que vão fazer, que são interferidas também pelo processo do ciclo da água. Mas o que vai se preocupar com o futuro é como tratar essa água. Porque essa água, em função da quantidade de automóveis, que é essa preocupação de transferência da questão de combustível, né, a atmosfera, que é a questão dos gases de efeito estufa, tudo isso interfere na água. E a água é tão interessante que, estudando mais sobre ela, tu vai ver que ela realmente é um solvente natural, porque ela se conecta com tudo. Né? Quando a gente fala, esse copinho de água aqui, ele ficando aqui um tempo, ele vai se conectar, a água que está aqui vai absorver se tiver algum gás não bom ou ruim, que seja, a água vai atrair, vai trazer. Por isso que a gente fala que também é um componente de energia, né? Porque ela sim, ela tem a capacidade de atrair. E aí isso é muito importante para a saúde e também para vários outros aspectos. Pode seguir para
seria mais rápido. O Brasil é um potencial enorme de aquíferos, né? Então é um dos fornecedores, o maior fornecedor mundial de água doce do planeta. Então a gente entende que o Brasil sim tem um potencial de futuro tanto para a parte de energia, né, natural, como também na parte de água. Pode passar. Esse é o ciclo, né? Ou seja, a água tem todo esse processo, ela vai para o subsolo, ela vai para as nuvens. Aí, o que antes a gente tinha na segurança de tomar água da chuva, gente, hoje a gente já tem uma atmosfera cheia de outros gases, então não dá mais para a gente tomar esse... E aí, por consequência, é a mesma situação que vai acontecendo, poluição dos rios, né, dos oceanos, tudo se conecta e vai poluindo. Outra coisa importante é essa questão da crise hídrica, que traz a ideia de que a gente sim tem que acompanhar, olhar a pegada hídrica, não é um fator assim de deixar de comer carne, por exemplo, né, que são utilizados 15,5 mil litros de água para 1 quilo de carne, não é que a gente precisa parar de comer carne, né? A indústria precisa ser mais eficiente, precisa buscar outras formas de compensação de água, assim como a gente fala de carbono, compensar carbono, a gente já tem bastante gente atuando, inclusive a nossa empresa nisso, em compensar hidricamente alguns aspectos, né? Porque também a sustentabilidade é assim. A gente podia pensar do ponto de vista da crise hídrica, falar todo mundo para de comer carne para parar de gastar tanta água, né? Só que, e aí? E as famílias que trabalham na pecuária, né? A indústria toda que está funcionando, faz sentido a gente desempregar todo mundo porque a gente está... Não, né? Tem que ter esse equilíbrio econômico, social e ambiental, né? Pode passar, né? E aí, como a pauta era essa, só fortalecer um pouco do conceito, pode passar. E aqui, né, a ONU vem discutindo sobre sustentabilidade, as primeiras discussões já são da década de 60, 70, os livros, vários aspectos históricos vão trazendo. A Rio 92 foi quando começou a ter esses encontros de conferência mundial, que foi até 2014, e aí passou a ser na França em 2015, por conta da segurança no Brasil, né? Mas essas discussões foram trazendo a ideia de que todo mundo sabe, para a gente atingir o que a gente quer, a gente precisa ter meta, né? Pessoalmente é assim, as empresas são assim, e aí as nações entenderam que só colocando objetivos e metas claras para todo mundo seguir no planeta, ou seja, essa agenda, pode colocar para frente, Alessandra, essa agenda é uma agenda global, ou seja, todo mundo está olhando para esses 17 objetivos mundiais, e cada objetivo desse tem uma série de metas, e todo mundo está navegando, olhando para isso aqui. Algumas empresas estão sim olhando para isso aqui pensando em uma perenidade, né? Porque Nike, Coca-Cola, ela não vai ser sustentável só pelo DNA, pelo propósito do CEO, até porque às vezes nem é mais um cara que está lá no comando, é um conselho, enfim, depende de um monte de fator. Mas a indústria já entendeu que assim, ou eu me torno sustentável, não adianta eu fabricar Coca-Cola para um mundo destruído. Ninguém vai tomar. Ou a Nike fala assim, não, eu não vou ser carbono zero, eu não vou me preocupar com o que eu produzo. Daqui a pouco o mundo está destruído, não vai ter consumidor, vai ter uma faixa de pessoas na faixa de pobreza muito maior do que quem vai comprar um tênis. Então, sim, tem empresas se mobilizando por conta da perenidade, que elas querem se tornar perenes, ou seja, para continuar vendendo o que elas vendem. Outras estão muito mais preocupadas, montando conselhos ligados à sustentabilidade, montando conselhos que vão, de fato, agir nessas metas. Então, é muito bacana, viu, Ana, tu como a tua idade falou, até influenciar naquilo que tu consome, né? Tu ainda, às vezes, a gente esse dia falou numa escola com alunos de 14, 15 anos, que eles ainda não compram relativamente, mas eles influenciam os pais no que eles querem que os pais comprem, né? Então, vai lá, já consegue estudar, já consegue saber qual é a marca que está fazendo X, Y movimento em relação à sustentabilidade. Acelerando. E aí a pauta é ESG, o que o mundo todo está falando, pode passar que eu vou falando daí, mas depois vocês podem ler com mais detalhe. ESG é a sigla em inglês, que a gente está tentando trazer para o brasileiro, mas não adianta, a sigla vai ficar em inglês, que é Environment, Social e Governance, que é ambiental, social e governança. A Europa que o senhor saiu também já mergulhou na ESG. Todo mundo está mergulhando, é um caminho sem volta positivamente. Tem gente, aquilo que eu acredito que é o positivo é que está todo mundo nessa jornada. E pode passar. E o que é legal também é que a ONU coloca também esses 5 P's, né, que tem que ter isso na construção daqueles objetivos. Não adianta só olhar para eles
tem que olhar para eles olhando para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, para a paz. E o lema é: ninguém fique para trás para passar. O lema é esse mesmo: ninguém fique para trás. E por isso que eu não vou me estender, porque eu não posso mais pelo tempo, mas acelerando aqui a apresentação, a gente pode passar até os três. Sim, a sustentabilidade precisa ser algo que venha de dentro para fora, né? Quando vem de fora para dentro e a gente não se conecta, o efeito da sustentabilidade é muito pequeno ou menor do que poderia, né? Então, sim, a gente tem que pensar em consumir produtos e ser mais sustentável, mas a gente precisa primeiro pensar se a gente também é uma pessoa, né? Com caráter, como cuida das pessoas, porque não adianta, a gente tem uma série de exemplos de pessoas que são 100% sustentáveis, não estão andando nem mais de carro, estão andando a pé, tem calculadora de pegada de carbono no celular, mas às vezes não dão nem bom dia para alguém, não escuta os pais, não visita os pais. Não adianta ser sustentável do ponto de vista do consumo, né, ou da preocupação com o planeta, que é altamente relevante, mas eu acho que o mundo vai ter jeito, né, e a gente já recebeu essa mensagem de Deus, aí, né, posso falar só, não vou entrar nesse aspecto mais, que é o caminho ao amor, né? Então, assim, se nós tivermos esse amor próprio, amor pelo outro, enfim, a gente já está sendo sustentável. E aí o resto vai se conectando. Pô, se eu me preocupar um pouco mais com a água, se eu entender um pouco mais de esgoto, se eu me preocupar com a pauta ESG, ODS, o que o mundo está, para onde o mundo está indo, daí onde a gente coloca a curadoria daquilo que tu está consumindo como conteúdo. Seja no teu Instagram, naquela conversa tua, tem que conversar sobre besteira? Tem, a gente também precisa estar leve. Né? Não adianta a gente estar falando disso tudo só achando que o mundo vai acabar. Não vai. O planeta se regenera, a pandemia mostrou que quando a gente consegue interromper algum processo, a natureza se recicla, a biosfera mostra essa inteligência. Essa aqui eu gostaria de ficar falando muito mais, mas como eu falei muito na primeira parte, agora eu estou pagando o preço de não poder falar tanto nessa fase final. Mas é isso, essa sustentabilidade tem que ser muito mais um sentimento do que um movimento. Né? Eu acho que isso dá muitas horas de conversa boa. Pode passar assim. E aí, só para finalizar, as sugestões por isso que eu vou deixar a apresentação para vocês também. Quem gosta de podcast, quem gosta de livro, quem gosta de filme, tem esse filme aqui do Bravo Mundo Azul, né? Tá na Netflix, é muito legal. Esse do solo também, porque quando a gente quer falar de água, a gente também precisa entender de solo, precisa entender da biosfera, né, de tudo, dos animais, por que as coisas se conectam tanto, né? E por isso que esses livros aí eu recomendo também. A nossa empresa criou essas duas revistas do processo da cultura da água, então quem quiser também vai ter acesso digital. Você pode deixar na tela aí nossas conexões, pode passar, só para todo mundo ver nossas. Quem quiser conhecer mais sobre a Rosa Sustentável, sobre a nossa empresa. Gente, obrigado, desculpa o tempo. Fiquei bem feliz de ter essa oportunidade. Eu acho que sempre é isso por falar para alguém que sai daqui, pelo menos com a intenção de entender um pouco mais de água, questionar, discutir. Eu acho que a gente foi bastante audacioso nessa proposta, porque, na verdade, tem assunto para falar uma semana de cada um dos itens abordados nessa semana. Primeiro, foi muito assustador falar de sustentabilidade em língua italiana. No primeiro momento, eu e a Cleide pensando, depois junto com o Sérgio, uma maneira o que nós vamos falar de italiano com sustentabilidade. E quanta coisa a gente aprendeu nesse mês de preparação e poder compartilhar um pouquinho disso, plantar essa sementinha na cabeça de uma super pessoa engajada, de uma menina de 17 anos, Ana Júlia. A gente às vezes tem que segurar ela, porque ela vai que é um rojão e é bastante importante o engajamento dela e assim, a presença dela aqui, ela com certeza vai levar isso para os colegas dela, e mesmo que seja um pouquinho, uma a mais, né? E a batalha a gente só vai conseguir ganhar quando estivermos todos falando a mesma língua, que seja italiano ou português, mas que seja em prol desses 5 P's, né? É isso aí, muito obrigada. Gente, eu vou depois compartilhar esse post. Nós vamos fazer um trabalho em sala de aula sobre isso, porque eu acho que a gente vai poder desenvolver um pouquinho mais. Nós temos outros 2 convidados com um assunto também muito importante,
Tem um cafezinho ali, enquanto eles se arrumam aqui, vocês podem tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, tomar uma aguinha. Muito obrigada. Não foi? Como é que é? Que veio lá dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, vai embaixo da biqueira, eles têm água filtrada direto da câmera. Ah, é? Você faz isso? É sim, já não sei o que seu de sustentabilidade. Esses anos todos de porque nós temos assim,